Tudo contigo, Bruna, tá gravando. Opa, perfeito. Só para dizer que eu tô aqui já tô. Bom dia, pessoal. Hoje, 16 de maio de 2025, estamos iniciando mais uma reunião do Lococonfa. Lembrando, o Lococonfa é a união do GPConfa, coordenado pela professora Flávia, e do Locomotion, pelo professor Leonardo. Hoje nós temos a apresentação da bolsista de graduação Luiz Scopel, da apresentação de artigo, e em seguida teremos então uma aula do professor Leonardo sobre caminhada nórdica. E Luísa, tá pronta? Tá tudo certo? Podemos começar? Então tá, a gente começa com a apresentação de artigo da Luísa, e em seguida a gente vai fazer um pequeno debate, uma pequena discussão sobre a apresentação, sobre o artigo que ela traz, que é o do Henrique Leal, e depois a gente continua a reunião com as considerações do professor e da... Ó, falando nele, Henrique Leal is on. A gente continua daí com a aula do professor. Bom dia, Henrique. Seu artigo será apresentado nesse momento. Bom dia. Passo a palavra para a Luísa, então. Está liberado o compartilhamento? Deixa eu ver se vocês Sim, me escutam. Tudo Tudo certinho? certo? Sim, tudo Tá. certo. Deixa eu compartilhar aqui, então. Espera aí. Tá dando para enxergar certinho? sem modo de apresentação ainda, né? Aí, Deixa eu só. Aí. Tudo certo ali para enxergar e áudio? Bom, bom dia, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar apresentando esse trabalho. Hoje eu vou apresentar o artigo Biomechanical Responses of Nordic Walking in People with Parkinson's Disease. É o artigo do Henrique Leal e colaboradores. Então, a doença de Parkinson é uma enfermidade neurodegenerativa que compromete o sistema motor, que apresenta sintomas como bradicinesia, que é a lentidão de movimentos, instabilidade postural, tremor em repouso e rigidez muscular. Essas manifestações resultam numa redução da velocidade e comprimento da passada, uma maior variabilidade da marcha, maior gasto energético e maior risco de quedas e limitações de vida diária, e, consequentemente, uma redução na qualidade de vida. hum, Adentrando nos aspectos mecânicos da marcha, a caminhada livre ela é uma atividade que é caracterizada pela aceleração e desaceleração cíclica do centro de massa, devido ao frequente contato do pé com o chão. O trabalho mecânico externo, que é a soma do trabalho mecânico vertical com o trabalho mecânico para frente, né, propulsor, é o principal determinante do gasto energético em pessoas saudáveis. E a magnitude da transferência entre essas energias externas, ela é quantificada pela recuperação pendular, que é um mecanismo de caminhada que economiza energia, que reduz a energia química utilizada pelos músculos para promover o deslocamento do centro de massa corporal. A recuperação pendular, ela é geralmente expressa em porcentagem, então 0% significaria que não há nenhum reaproveitamento de energia, que o corpo precisaria gerar toda a energia para cada passo, e 100% seria uma situação ideal e teórica, que toda a energia cinética e potencial seria reciclada, sem nenhum gasto muscular. Em pessoas saudáveis, uma alta recuperação seria dada por aproximadamente 65% e ocorre numa velocidade de caminhada autoselecionada de aproximadamente 5 quilômetros por hora. Então, para além desses benefícios, e adentrando em aspectos neuropatológicos, o exercício físico ele é uma estratégia que auxilia o tratamento medicamentoso, porque ele aumenta os receptores dopaminérgicos, e também o exercício aeróbico melhora a marcha, a capacidade cardiovascular e a eficácia da medicação. Então, entrando na caminhada nórdica como intervenção, ela é uma técnica que é caracterizada por uma passada mais longa, fornecer uma maior amplitude de movimento tanto dos membros superiores quanto inferiores,
devido a uma coordenação contralateral entre os braços e pernas. E todas essas características melhoram o equilíbrio postural, o aumento da velocidade autoselecionada e máxima, diminui a variabilidade da passada e melhora a simetria entre o lado afetado e não afetado. Adentrando, então, na questão do objetivo e hipótese de estudo. Então, o objetivo foi comparar o trabalho mecânico, a recuperação pendular e parâmetros espaço-temporais da marcha, com e sem bastões de caminhada nórdica, em pessoas com Parkinson e controles saudáveis e em diferentes velocidades. A hipótese do estudo, então, seria que a caminhada nórdica aumentaria a recuperação e reduziria o trabalho mecânico externo comparado à caminhada livre, e que a caminhada nórdica aumentaria o comprimento da passada e reduziria a frequência da passada em todas as velocidades. Um pouquinho agora de materiais e métodos. É um estudo observacional com amostragem não probabilística. Os grupos, então, o grupo da doença de Parkinson foram 11 voluntários de ambos os sexos, todos com idade acima de 50 anos, todos diagnosticados com a doença de Parkinson idiopática no estágio 1 ou 1,5 da escala de Hoehn-Yahr. Os praticantes tinham que ser experientes na caminhada nórdica, acima de 6 meses de experiência. Eles tinham que ser capazes de caminhar com e sem os bastões e tinham que realizar o protocolo no período on da medicação, que seria até 3 horas após a ingestão e no mínimo 1 hora antes, do teste. O grupo controle, então, tinha as mesmas características do grupo da doença de Parkinson, exceto pelo diagnóstico da doença de Parkinson e a questão dos medicamentos. Os critérios de exclusão, então, doença respiratória ou cardiovascular, lesão musculoesquelética, cirurgias prévias, teve algum caso de labirintite, uso de próteses tanto no membro superior quanto inferior e incapacidade de compreender comandos verbais. O desenho do estudo, então, foram 3 dias de coleta, com intervalo de 48 a 72 horas entre eles. No primeiro dia, então, foi feita a avaliação da amostra. No segundo dia, foi feita a randomização das modalidades de caminhada, então, se seria a caminhada livre ou a caminhada nórdica. E também foi feita a randomização das velocidades da caminhada. Para essa randomização, foi utilizado um software para garantir a aleatoriedade. Também no dia 2 foi feita uma fase de familiarização, então eles ficaram 5 minutos caminhando numa passarela, e também foi feito um teste de caminhada para coletar os dados. No terceiro dia, então, foi feita a realização da modalidade de caminhada que não havia sido feita no segundo dia, e foram feitas medições biomecânicas. Agora, indo para os resultados e os principais achados, aqui no eixo Y, a gente tem o custo energético em função da velocidade no eixo X. O que a gente consegue observar aqui? A doença de Parkinson apresenta um custo metabólico mais alto, ou seja, gastam mais energia para caminhar. Não há uma velocidade ótima de eficiência tão clara nos participantes com Parkinson. O trabalho total da caminhada nórdica é ligeiramente menor do que o da caminhada livre em praticamente toda a faixa de velocidade. E mesmo com o uso dos bastões e maior participação dos membros superiores, o corpo realiza os movimentos de uma forma mais coordenada e eficiente mecanicamente. Aqui, então, a gente está observando um gráfico do trabalho mecânico no eixo Y e no eixo X em relação à velocidade também. É possível observar que o trabalho total, que é a soma do trabalho externo com o trabalho interno da caminhada nórdica, é maior que o trabalho total da caminhada livre, principalmente após os 3 quilômetros por hora. Em ambas caminhadas, o trabalho total ele aumenta com a velocidade, e em relação ao ao trabalho externo, a caminhada nórdica tem menor trabalho externo do que a caminhada livre, principalmente entre 2 e 4 quilômetros por hora. Isso vai sugerir um maior controle do centro de massa com o uso dos bastões em relação ao isso. Em relação agora ao trabalho interno, a caminhada nórdica vai exigir um maior trabalho interno, indicando um maior envolvimento dos segmentos corporais, como os braços e ombros. O uso ativo dos membros superiores da caminhada nórdica, o que aumenta o trabalho interno.
E em comparação com os indivíduos saudáveis, a doença de Parkinson apresenta um valor de trabalho total consideravelmente menor, o que indica uma marcha mais rígida, ou econômica, possivelmente por conta da bradicinesia ou da rigidez típica, da doença. Agora, em relação à discussão, hipótese e resultados gerais, o estudo comparou parâmetros mecânicos da recuperação pendular e espaços temporais da marcha com e sem o uso de bastões da caminhada nórdica em diferentes velocidades, em pessoas com Parkinson e indivíduos saudáveis. A hipótese foi parcialmente confirmada. A recuperação da energia pendular aumentou no grupo com Parkinson durante a caminhada nórdica, sem o aumento do trabalho mecânico externo. Não foram encontradas diferenças significativas entre o grupo controle saudável e o grupo com Parkinson para todas as variáveis, exceto na velocidade de caminhada autoselecionada com e sem o uso de bastões. E agora, nas considerações finais. É, A caminhada com bastões, ela pode ser usada como uma estratégia de estabilização na marcha para pessoas com Parkinson's, sem alteração do custo mecânico total. As pessoas com Parkinson apresentam alguns ajustes específicos na marcha por conta das restrições causadas pelos sintomas da doença. Foi sugerido que futuros estudos avaliassem esses parâmetros antes e depois de intervenções com exercícios. E foi recomendado também, no artigo, investigar a corrida nórdica, a caminhada com inclinação, com o objetivo de entender melhor, os benefícios e as limitações do uso dos bastões para as pessoas, com Parkinson. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Luísa. Muito boa apresentação, bem clara. Parabéns por aceitar o desafio de nos mostrar o artigo do Henrique. É importante que a gente também compartilhe os artigos do grupo e traga esses estudos para discussão, mesmo que eles já estejam publicados ou ainda não. Professor Leonardo, o senhor tem alguma consideração, questões? Por favor, lhe passo a palavra. Luísa, queria te parabenizar pela apresentação. Achei bem organizada. Conseguiste dar o recado, e eu sei que para entender o artigo não é fácil, porque ele envolve aqueles desfechos do locomotion, que é bem complicado. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava trabalhando com alunos aqui da Itália, um deles até com muita experiência em gait analysis, e estava falando sobre trabalho mecânico, e para eles era um grande desafio, né? Porque realmente não é fácil, né? É todo um outro tempo para a gente entender as variáveis, e tu conseguiu fazer bem. Tu escolhestes um design de slides muito clássico, né? A gente costuma botar mais cor, tá? Mas eu acho que isso tem um pouco de escola também, não é que tenha só uma regra. Então também não vejo nada, nenhum problema. Mas tu usou figuras, talvez eu usasse menos texto e mais esquemas, né? Se tivesse mais tempo para conseguir organizar e tal, pensando também, assim, eu acho que esse exercício de apresentação é um exercício de como vocês poderiam fazer também, por exemplo, numa apresentação oral de eventos, ou para quando vocês defenderem um TCC, até mestrado mais para frente, né? E aí eu sugeriria isso, de diminuir a quantidade, um pouquinho a quantidade de texto. Não estava super, não é que super poluído, mas dá para diminuir um pouco mais. E mas acho que tu passou bem a mensagem. Eu vou fazer um exercício contigo agora. É uma pergunta assim que eu acho que é muito legal sempre, até inclusive eu acho que eu repito muito as coisas, né? Tenho medo de os alunos já estarem cansados de saber disso, tá? Mas eu acho que vale a pena. É, Vamos fazer um exercício de síntese, tá? Que eu acho que para os próximos apresentadores também fica o alerta de sempre ter isso na cabeça na hora de poder responder as coisas. Qual é o take-home message desse artigo? Ou seja, vou te dar a dica, tá? Em uma frase, em uma sentença, imagina uma frase de no máximo duas, vamos botar 3 linhas, não mais do que 3 linhas. Qual é a mensagem desse artigo, assim, que tu quer que os alunos grudem, assim, que levem para casa?
Eu acho que seria a questão, principalmente da amplitude de movimento gerada pelos bastões, que acaba aumentando a amplitude de movimento tanto em membro superior e inferior, que impacta na marcha, que estimula, eu tenho que ser sucinta, mas que estimula, a mecânica da marcha e acaba combatendo, a rigidez e todos os sintomas, motores do Parkinson. Talvez seria isso. Não fui muito sucinta. Não, não foi. Não foi sucinta. Mas acho até tu conseguiu para a primeira vez, né? Mas se vê que não estava preparada para a pergunta, né? Mas é por aí mesmo. É um exercício para nós, tá? É, a gente tem que isso acho que tem que ser trabalhado, porque eu acho que isso é legal mesmo. Tu, em parte, a tua primeira mensagem ali, tu já mostrou. Eu acho que se eu tivesse já truncado a tua mensagem na primeira frase ali, talvez já ali estivesse a mensagem. O grande medo, até eu vou dividir com vocês, é que quando a gente faz esse tipo de pergunta, e eu acho que, porque isso vai num título de trabalho também, e esse é um problema muitas vezes dos alunos mais iniciantes, porque eles querem abarcar tudo, né? Então querem botar a mensagem, mais o grupo, mais. E às vezes a gente até é obrigado a botar no título, porque tem também os checklists que nos obrigam a fazer. Mas a gente tem que ter esse exercício de síntese, que muitas vezes é o problema da memória. A gente tem que deixar de lado algumas coisas, e vai ser incompleto mesmo, mas vai ficar aquilo que tu achar que é mais importante. Então, assim, depois de todo esse enrolation que eu dei mesmo, vamos voltar e eu vou te dar outra chance. Tenta pensar assim, eu acho que tu estava até bem perto no início mesmo. O take home message, qual é a frase que tem que grudar que nem chiclé do trabalho do Henrique Leal Nascimento para a gurizada? Vê aí de novo, que eu acho que tu tá bem perto até, porque acho que a parte inicial estava bem boa. Deixa eu ver só. Eu sou terrível em fazer coisas sucintas assim, mas a caminhada nórdica, com a utilização dos bastões, promove uma maior amplitude de movimento de membro superior e inferior em pacientes com Parkinson. Perfeito. Sobre o pêndulo invertido, o que que aconteceu mesmo quando eles usaram bastões, os Parkinson? Ah, diminuiu? Ai, meu Deus. Eu não lembro. Com o Eu pêndulo. bati a cabeça para entender todos esses conceitos. Não, o pêndulo, assim, eu acho que a tua mensagem tá boa, tá? Ficou centrada sobre a parte de amplitude de movimento, que tá ótimo, porque isso já fala bastante de funcionalidade. Eu adicionaria sobre o mecanismo pendular também, porque ele é central no artigo, tá? Mas eu já gostei, no segundo exercício ali já foi ótimo. Deixa eu ver o que mais. Agora eu vou te apertar, né, Duda? Agora eu vou te questionar sobre agora uma coisa mais profunda, né? Tem que ter uma pergunta difícil. A primeira era fácil, agora não tem jeito. A gente está aqui no Lococonfa, né? Tem uma parte da discussão, tem uma parte da discussão que é, que os autores, né, falam de uma certa, assim, resultados um pouco diferentes com o da literatura. E eles vão até citar na discussão instrutores, que é assim, ou seja, nós analisamos, nesse artigo foi analisado pacientes Parkinson, né? E tinha grupo controle também, mas o Parkinson era o principal. E tem dados da literatura em instrutores que mostraram resultados um pouquinho diferentes. Deixa eu até lembrar aqui. Era, sim, bom, tinha até sobre comprimento de passada mesmo, tá? É,
E sobre velocidade autoselecionada, tu lembra que diferença que é com os instrutores de caminhada nórdica para os nossos sobre isso, sobre comprimento Eu e, li isso, e velocidade autoselecionada? Hum, eu li isso, mas eu acho que eu não coloquei no na apresentação. Aí eu tô puxando aqui o artigo que eu fui grifando. hum. Olha só, o resultado até vou te trazer. O resultado era que a velocidade autoselecionada nos Parkinson, foi o estudo do Léo Nascimento foi feito no solo, né? Quando foi colocado para eles caminharem com bastões, a velocidade autoselecionada não aumentou, tá? Isso é um pouco impactante, porque a gente espera sempre que aumente, é isso que a gente sabe dos grupos controle, tá? E isso agudo, tá, gente? Lembrem disso, porque já cronicamente, a própria Elren Monteiro, no mestrado dela, no nosso artigo primeiro lá do mestrado dela, ela já tinha visto que aumenta, assim, a velocidade aumenta depois de semanas de treinamento. Mas em modo agudo, aí que está a questão. Já são pacientes que já vinham treinando caminhada nórdica, tem que lembrar disso, são pacientes Parkinson, e não aumentava. Aí tem um papo sobre, naquela discussão ali, aí eu vou te testar também, assim, tem um fator que está relacionado ao um aumento de velocidade ou redução. Os Parkinson fazem velocidades menores do que controles, a gente sabe, velocidades autoselecionadas, a mobilidade funcional é piorada. Ela é mais piorada porque, Luísa, devido à redução de comprimento ou de frequência de passo, principalmente? E se tu não souber disso, aí tu vai ter direito à ajuda aos universitários, né? Porque a Bruna Herbert, no caso, é a tua ajuda da universitária. Ela tá ali só de coordenadora, mas Eu não tenho ela certeza, é a nossa referente de caminhada nórdica agora. eu não tenho certeza sobre a resposta, mas eu imaginaria que seria mais em relação à rigidez, causa diminui o comprimento da passada, ocasionando que o indivíduo, para conseguir se locomover, ele vai ter que aumentar a frequência de passada por conta dos passos mais curtos. Exatamente, ótimo, é isso aí. Tá? Na discussão, o parágrafo aquele ali que trata disso fala exatamente isso. Diz, bom, não mudou, né? Mas o que se esperava em Parkinson é que eles tenham, sim, eles têm uma redução de comprimento de passada. Esse é um aspecto mecânico bem importante, que também nós ajudamos no grupo. É bom lembrar até que esse assunto fecha várias coisas, né? A gente tem um artigo de revisão sistemática da Zanardi, que é o maior nível de evidência, até para comparar essas coisas que são muito básicas sobre a mecânica de marcha de Parkinson, né? E muito legal, tá? Acho que tu fez o raciocínio clínico ali, né? Que está correto, tá? É o que a evidência mostra mesmo. E além disso, depois tem um probleminha sobre a frequência de passo, porque alguns dizem que aumenta, alguns dizem que não altera, tá? Mas isso a gente viu no artigo de revisão, acho uma coisa legal de dividir com todo mundo lá, que no artigo da Zanardi, nós observamos que é dependente do meio em que foi avaliado. Então, sistematicamente, parece ter uma diferença, né? Quando é feito no solo, né, eles tendem a aumentar essa frequência. Quando é na esteira, se mantém, tá? Não tem diferença. Então, parece ter. E isso explica, em parte, a discrepância da literatura, né, no geral. Mas tu já respondeu bem, ficou ótimo. E eu já gastei muito do meu tempo aqui, passo a palavra para outros também. Parabéns de novo, tá, Luísa? Ficou muito legal. Obrigada, professor. Ótimo, ótimo, professor. Obrigada pelas contribuições. Luísa, obrigada pelas respostas. Foi mirilhada, mas foi muito bem. Henrique Leal, tu tens alguma consideração a fazer sobre a apresentação do seu próprio artigo? Alguém quer falar alguma coisa? Oi, oi. Bom dia, pessoal, tudo bem? Ah, Parabéns, Luísa, pela apresentação. Realmente é um trabalho difícil. Passei 2 anos para entender a metade do funcionamento do modelo, então, tá de parabéns pela apresentação. Ah,
Eu acho que uma pergunta legal de fazer, assim, acho que é sempre um desafio, e aí o professor lembrou bem dessa diferença ali entre as avaliações, né? Diferenças são esperadas nos parâmetros espaço-temporais, que a gente avalia em condições de solo e condições de esteira. Então, tu viu o modelamento e tudo, então assim, a pergunta que eu te faria é o seguinte, o que que tu faria de diferente, assim, se tu fosse fazer esse trabalho pro teu TCC, por exemplo? Não sei o que eu faria de diferente. É que eu não sei se eu tenho, sendo bem sincera, eu não sei se eu tenho, assim, o conhecimento necessário para ter esse discernimento de o que eu faria diferente, sabe? Porque eu tive bastante dificuldade em entender, assim, eu não sei quantas vezes eu li o artigo, por questões conceituais e questões, assim, não só, porque não adianta eu compreender o conceito em si e não saber interrelacionar eles tanto entre eles quanto com a doença de Parkinson e com indivíduos saudáveis. Então eu não sei o que eu faria de diferente, assim. Sim. Eu acho assim, dentro dessa linha de estudos ali, eu diria dessa pegada que a gente fez o mestrado, a gente está querendo responder outras perguntas, né, que ficaram abertas ali no artigo 1, por exemplo, com relação ao modelamento, ele explica parcialmente só o curso energético, né, parte mecânica e tudo. Daí a gente está fazendo uma segunda análise agora usando a eletromiografia, que também foi coletada, né, a gente fez plataforma de força, eletromiografia e a cinemetria. E aí a gente está tentando responder a segunda parte do processo ali. Se tu observar no artigo, os trabalhos do mecânico total, ele não alterou, né? Mesmo na velocidade em que o pêndulo foi otimizado. Então, se a gente levar em consideração o mecanismo, ele deveria ter pelo menos reduzido, enfim. Mas a gente quer tentar olhar para o outro lado e descobrir qual é essa via, pelo menos parcialmente, que ele tá captando para economizar energia, né? Mecânica e tal. É, Hum. talvez é isso que eu faria diferente, ou então adicionaria no estudo que a gente vai fazer agora, né, nessa série aí. Muito legal esse comentário. Eu vou fazer um parênteses também com o Henrique comentou, é o primeiro autor aí e lembra bem mais. Obrigado, Henrique, até pelo ajuste aí da informação. Ah, tem uma coisa, a gente tem que lembrar também que esse estudo tinha essa característica. A gente olhou uma resposta aguda em pacientes que já eram treinados em caminhada nórdica, né? E a resposta, no fim das contas, também é muito individual, né? Eu me lembro que eu tinha um par de vídeos que eu acho que o pessoal deve estar cansado de ver, que provavelmente era da Elren, não sei, que era assim, um paciente nosso com um freezing muito grande, tremor, é, e aí a gente coloca ele em 20 minutos, ele começa a caminhar com os bastões. E era um aluno mais iniciante, né? E a gente, quando foi fazer o estudo com o Henrique, anos depois, eu esperava coisas do gênero. Só que não era bem assim. A gente acabou pegando um grupo que tinha até um perfil funcional já melhor, e eram bastante treinados em caminhada nórdica, né? E não apareceram essas respostas. Ou seja, o mesmo estudo do Henrique, ele é um pontapé inicial, é parecido com a coisa da Zanardi, que eu acabei de falar lá de comprimento e frequência. Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, existem os subgrupos funcionais de Parkinson, e as respostas são muitas vezes muito mais variadas, né? E eu acho que é outro campo para a gente querer estudar mais ainda, para ver em detalhes, porque isso tem a ver com a nossa realidade da intervenção, da terapia física mesmo, né? A gente vai ter gente que é hipocinético, vai ter gente que vai ser hipercinético, e os ajustes vão ser completamente diferentes. E a gente ainda não conseguiu fazer uma mensagem para a literatura trazendo essa riqueza até, que ainda é simplificar a coisa, porque dizer que é só hiper e hipo, na real, é uma simplificação, né? Existe um espectro, né, de oscilações ali no meio que não é fácil de decifrar, mas elas já nos ajudam a ver que é um pouquinho o que a Marcela fez no doutorado dela, já. Mas nos abrem para essas possibilidades, né? Eu acho que tem bastante campo, né? Aquela história que a gente diz assim, a gente fechou uma porta de pesquisa e abrem janelas, né?
quando a gente fechou aquela porta, né, de pesquisa. E isso é a pesquisa, né? É abrir novas perguntas e tal. E esses são os caminhos mesmo que ainda não estão trilhados, assim. E a gente tem dúvida mesmo, porque a gente trabalha com isso. E é por aí. Acabei falando demais, desculpa, Bruna. Vamos lá, continua. Passa a Tudo palavra. bem, sempre um prazer ouvi-lo. E acho que é bem isso, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar. Então, acho que também fica a mensagem de... A pergunta do Henrique é muito pertinente, né? O que a gente faria de diferente, como que a gente melhoraria o estudo, e acho que a consideração do rígido cinético e do hipercinético, para a gente aqui que estuda Parkinson, fica sempre como considerar isso, como trabalhar com essas classificações e como que a gente tem certeza que essas classificações estão bem corretas e muito em função da particularidade dos sintomas dos pacientes com Parkinson, da flutuação das medicações e tudo mais, tudo que eles apresentam. E principalmente por ser uma doença neurodegenerativa, né? Uma coisa que a gente às vezes não consegue nem controlar a velocidade com que cada um piora ou estaciona. Muito bem, gente. Acho que agora a gente pode passar para a aula do professor Leonardo. Obrigada, Luísa. Muito bem, deixa eu aqui compartilhar. Bruna, só me faz um. Me recorda assim, qual é meu tempo aí que eu tenho? Agora Meia são dez hora. e quarenta e dois. A gente tem previsto até 10h50. Tu tens mais ou menos uma hora para a gente ir conversando junto também. Uhum. Ótimo, ótimo, ótimo. A gente ia fazer um ajuste na agenda, né? Mas a gente combinou de deixar fazer isso extra, né? Tá. Peraí, a Flávia tá entrando. Desculpa, gente, eu tô com um monte de janelinha aberta do próprio Zoom e não tô conseguindo me coordenar. Uma coisinha. Encontro marcha nórdica. A professora Flávia está entrando. Se a professora Flávia quiser trocar alguma palavra, Flávia, a gente estava para começar a minha parte e estamos exatamente num intervalinho da reunião. Se quiseres dar um oi pro povo aí, se está nos ouvindo, tá? Fica à vontade. Oi, povo! Oi, querida, bom te ouvir. Oi, pessoal! Bom dia! Desculpem o atraso. Estou a caminho, tá? Daqui a pouco estou com vocês pessoalmente aí, mas estou escutando vocês. Muito bem, valeu, Flávia. Pessoal, vocês estão vendo meus slides aí? Tá no modo, né? Vamos lá, então. Olha só, hoje o assunto a gente definiu aí com a coordenadora das reuniões, né, Bruna Herbert, de conversar um pouquinho sobre a caminhada nórdica, é, relacionado, claro, ao tema que são as reuniões hoje, né, que são coletas, procedimentos de coleta e análise de dados. Na real, o que nós temos hoje, então, como caminhada nórdica, é um dos assuntos nossos principais, assim, né? São, na verdade, os fins. A gente usa as teorias, os métodos e as variáveis para compreender e acabar auxiliando as nossas, o que eu chamo de terapias, né? Ou intervenções no modo mais genérico, né? E aí são várias coisas. A gente tem na parte minha ali que é mais locomotion geral, que é caminhada nórdica, o grupo de corrida, o triatlo, e também, claro, com as intervenções fisioterapêuticas da professora Flávia, aí, que são vários que ela tem feito, mas muito sobre exercícios em água funda, também biribol, várias intervenções que a gente tem feito aí. E a caminhada nórdica sempre, né, junto a Flávia comigo, né. Eu queria comentar para vocês até que sobre essa prática da caminhada nórdica que eu vou falar hoje, que tem a ver com o assunto da reunião, nós temos hoje na nossa essa grande rede Locomotion, tá, com participação, até ouvi entrar aí o André Paterno, por exemplo, um doutorando aqui da Itália, tá, que atualmente tá na Espanha e é um colaborador nosso que tem trabalhado, ele está, por exemplo, numa iniciativa nossa que
Eu convido vocês mesmos a irem procurar todos os bolsistas para saber o que que o grupo está fazendo. Por exemplo, nós estamos no meio de uma edição especial da Frontiers só sobre exercício e Parkinson, né? Que ele tá editando junto comigo e com outros colegas, né? Tem o Gustavo Bermudes e outros colegas do Uruguai que estão participando também. E sobre a caminhada nórdica, eu queria comentar para vocês que nessa rede, com essa introduçãozinha, o que eu queria dizer é que nós atualmente estamos trabalhando com a caminhada nórdica em Porto Alegre, né, que é a nossa tradição, é dali que nascem nossos estudos, com é, idoso e Parkinson, lembrando sempre, o idoso começa num projeto de doutorado da Natália Gomeniuca, né? E no Parkinson com a Elren Monteiro, né? E tudo muito em função de uma experiência da professora Flávia Martinez, né? Onde a gente vai unir o útil ao agradável. A Elren queria estudar pacientes neurológicos e tinha caso na família, né? A mãe tinha já um transtorno e tal, e a professora Flávia tinha também um caso pessoal, que era o caso do pai, que tinha Parkinson, e a partir da experiência da Flávia, aplicando a técnica dos bastões, é que eles vão eu brinco sempre, né, que vão me convencendo, eu brinco que é enganar, mas na verdade foi me convencer, e eu sou super agradecido, né, por esse convencimento, de onde a gente parte com essa linha de pesquisa, né? Que é a história aí que o pessoal mais antigo já está cansado de saber, mas é importante a gente falar que temos mais de 12 anos, hoje mais ou menos são uns 13 anos que a gente tem feito a caminhada nórdica, essa prática contínua. E a partir daí, gente, nós vamos fazer eh, vai seguir vários caminhos isso, e até de uma forma muito legal. Uma das coisas que me deixa muito feliz dessa grande rede Locomotion, que hoje a gente tem caminhada nórdica, por exemplo, para pacientes com câncer, e caminhada nórdica em geral em Misiones, na Universidade Católica de Misiones, onde a Natália Gomenhuca hoje é professora, investigadora lá, e tem um projeto muito legal. Eu convido até vocês verem no Instagram dela, que é muito ativo, assim, as experiências na beira do rio, se não me engano, é o Rio Paraná. Ela vai brincar comigo, que a minha geografia tá ruim, mas eu acho que é por aí. Mas lá em Misiones, tá a região missioneira, cidade é Poçadas. Nós vamos ter outro braço, assim, dessa que eu acho que é muito legal e muito independente também, que me deixa mais feliz ainda, que é em Castanhal mesmo, né, que é a caminhada nórdica coordenada pela professora Elren Monteiro, né, tá aí nas últimas semanas da gravidez dela, e hoje eu tive até a oportunidade de conversar com ela também para acertar projetos em comum e até falar dessa participação. E uma coisa legal, eu estou dizendo a participação nesse evento, né, eu vou comentar que hoje eu organizei um pouquinho, já aproveitei um pouco para dividir com vocês o que eu vou apresentar no Encontro Ibero-Americano de Marcha Nórdica. A gente tem participado tradicionalmente desse evento com o Gustavo Iriart, que é o coordenador, e ele sempre conta muito com a gente, porque ele mesmo diz que nós somos um pouco a parte científica mais forte do evento. São várias experiências, vem gente apresentando de vários países da Europa, inclusive, não só da América do Sul, e tem ganho, assim, tem um impacto internacional muito grande, sabe? Muito, muito bem organizado. Eu convido a todos para participar. Nesse ano, por exemplo, tem apresentações mostrando a caminhada nórdica também com um tema que para nós é muito interessante atualmente, que é com música também, tá? E é uma coisa que a gente está estudando também, tá? Uma linha de pesquisa nossa é compreender o estímulo auditivo e junto com a caminhada nórdica, e a caminhada nórdica como uma espécie de um estímulo auditivo também, porque ela é, entre outras coisas, um marcador de ritmo, o uso de bastões também. Tá? E isso é muito interessante para Parkinson. Nós sabemos já da importância dos estímulos auditivos para a marcha, para a mobilidade funcional. E então a gente está tentando cruzar isso também, que é um parte do assunto que eu vou falar hoje com vocês. Então, dessa experiência com a Elren, por exemplo, na tese de doutorado da Elren, eu me lembro que durante o estágio dela com o Jean-Benoît Morin, né, um amigo pessoal e um colega, né, hoje atualmente na Universidade de Saint-Étienne, a Elren vai fazer um estágio de um ano com ele
em Nice, onde ele era professor associado. Hoje ele é professor titular na Universidade de Saint-Étienne, onde está o Edson, por exemplo, doutorando dele direto. Então, isso mostra também essa relação que a gente tem muito próxima com esse parceiro. E a Euren vai estudar com o Jean Benoit Morin e com a Flávia Martinez e com a sua orientadora, Aline Panhussá, o uso da técnica do sprint para praticantes de caminhada nórdica. E a Euren vai fazer uma coisa ao longo de anos depois, como o mestrando dela, o Edgar, que vai apresentar nesse evento aqui da Argentina, uh, a caminhada nórdica também com uma forma de sprint, que era algo que a gente já desde o início começava a fazer, que eram exercícios de intervalados de caminhada nórdica para grupos onde realmente era mais difícil executar atividades mais de longa duração. Então, com essas estratégias mais intermitentes, elas poderiam ser úteis para essas pessoas. E a gente vai aprender muito com aquele estudo, né? Com o estudo da Euren, por exemplo, a gente vai notar que quando os Parkinson realizam sprints, né, eu não lembro qual eram as distâncias que a gente analisou, mas se não me engano eram 30 metros ou 40 metros, perto disso, mas quando eles faziam esses sprints, acontecia algo muito parecido com o que a gente já tinha observado ao longo dos anos com os Parkinsons, quando eles usavam os bastões. Né? Nós havíamos notado, quando eu comentei na parte anterior ali, de um vídeo que eu mostrava muito no início, até hoje eu mostro o vídeo desse nosso aluno, ainda na pista antiga da ESEF, né? Então um vídeo meio antigo, e quando ele coloca as mãos nos bastões, eles vão ter uma liberação ali de movimento, a amplitude de movimento aumenta bastante e a velocidade de marcha aumenta bastante. Essa era uma característica que a gente já tinha observado lá desde o início. Né? E tem toda uma teoria para isso, não fomos nós que descobrimos, né? Nós fomos, com a técnica da caminhada nórdica, nós observamos esse potencial. Mas isso já tinha sido observado, por exemplo, em Parkinson, quando usavam bicicleta, por exemplo, eles também faziam preensão manual, ou fazendo exercícios gerais com bolinhas de tênis ou com menor rigidez, uma bolinha, onde eles conseguiam fazer preensão manual, uma certa intensidade, e a teoria lá que eu aprendi com a Flávia Martinez e os neurocientistas, né, era que ali provavelmente a hipótese é que haja uma liberação de vias de dopamina que permitem um padrão de movimento muito melhorado, digamos assim. A gente vai aprender com isso. E todo esse padrão funcional, ele vai aparecer no sprint. É muito engraçado. Quando nos nossos pacientes, quando nós vamos dar a liberação, que nada mais é do que o 3, 2, 1, né? Em italiano a gente diz via, né? Via, vai, foi, né? Dá o sinal, né, do disparo, gatilho para o início do movimento. Ali tem alguma liberação, que aí tem algo muito relacionado ao sistema endócrino, que é o que acontece nas situações de sprint, né? De alta tensão e tal. Que eles vão executar o sprint numa situação muito próxima do padrão normal. Inclusive, o tempo de sprint deles vai ser semelhante do grupo controle, que não tem Parkinson, com padrão, quantidade de atividade física semelhantes, mas eles com Parkinson, mas quando eles vão realizar o sprint, e isso é uma coisa muito boa. Nesse grupo são praticantes de caminhada nórdica, ou seja, são pessoas treinadas, mas essa liberação também, esse padrão de movimento liberado, ele vai aparecer no sprint também, ou seja, abre toda uma porta aí para novas possibilidades de treinamento e intervenção com eles, e nós vamos testar, inclusive, a segurança dessa atividade e vai dar muito bons resultados, né? Ou seja, permitindo uma nova análise aí. Bom, fazendo toda essa parênteses, a Euren vai com o Edgar, vai fazer um mestrado, onde ela vai usar essa prática também da caminhada nórdica com sprint, aí nós vamos misturar, vai ter corrida nórdica, situações intermitentes de alta intensidade, também vão trazer novos achados sobre as melhorias em mobilidade funcional, em biomecânica da marcha, e inclusive em aspectos não motores também, muito interessantes lá por Castanhal. Ou seja, é outra parte da nossa história com a caminhada nórdica que eu acho que é muito legal nessa grande rede que a gente construiu ao longo dos anos, que eu queria dividir com vocês. Além disso, nós temos feito também sobre caminhada nórdica, e vou chamar assim de rede Lococonf, rede Locomotion, é
Hoje nós estamos organizando em Montevidéu, eu estive faz algumas semanas lá, né, com apoio do programa de pós-graduação PDCIBA, que eles chamam, que é o programa de pós-graduação em ciências básicas do Uruguai, tá? E lá a gente vai organizar um ensaio clínico com a caminhada nórdica para pacientes com AVC, né? Que é algo que a gente já estudou lá nos primórdios do Locomotion, no mestrado da Clarissa Chu, onde a Flávia vai ser banca, inclusive, foi uma das minhas primeiras bancas, da onde a gente começa a nos aproximar e colaborar. A gente vai analisar a mecânica, a fisiomecânica da marcha de pacientes com acidente vascular encefálico isquêmico. E começamos com crianças, inclusive, tivemos muita dificuldade para usar as máscaras e as técnicas, e além de problemas para encontrar os sujeitos, e nós tivemos que mudamos para sujeitos mais próximo da terceira idade, né? E vamos fazer em adultos, no fim das contas, com AVC. E vamos publicar esse trabalho mostrando as diferenças na produção de trabalho interno com esse tipo de paciente. E aí volto de novo à linha. O que nós vamos fazer em Montevidéu? Nós vamos começar, estamos organizando com o professor Gabriel Fábrica e Dario Santos um ensaio clínico que é com esses sujeitos, em espanhol eles dizem que são pacientes com ACV, que é sempre essa ideia de acidente cerebral vascular, né, esse jogo de palavras, mas strokes também em inglês que se usa, e só que num grupo diferente do que a gente tem trabalhado até então. Nós vamos pegar lá pacientes que estão no setor, no serviço da neuroreabilitação deles, onde eles são subagudos ali. Então, são pessoas que tiveram o stroke, o acometimento, em questão de semanas mesmo, e naqueles pacientes onde o exercício aeróbico é interessante para redução de edema e alguns marcadores definidos também pelo neurologista, aí nós vamos começar a dividir esses grupos e vamos colocar a intervenção de marcha nórdica junto com uma intervenção comparando com um grupo que nós vamos chamar de intervenção controle, ou aquele de não inferioridade. Nós vamos comparar como a gente fez com a Elren, com a Natália, ao longo dos anos, que é comparar com um grupo de caminhada, que seria como se fosse, lá a gente fez com caminhada livre, e aqui vai ser com uma fisioterapia tradicional, onde tem o uso do corredor, de apoio e tal, para esses pacientes, tá? E estamos definindo isso. Então, e a caminhada nórdica vai estar ali. Estamos também organizando um outro mestrado no Uruguai, que é com o Jorge Domingues, que é um dos bioengenheiros donos da Dynabang, né, que é o sensor de força que nós estamos usando também, ajudamos também na validação, onde nós vamos estudar um novo equipamento que ele vai ter o nome atualmente de Dynagate ou Dynabang Gate, alguma coisa assim, onde nós vamos colocar o sensor de força como um marcador ali de suspensão de peso, tá? Vai nos auxiliar para dar essa informação da suspensão de peso, e vamos estudar também a mecânica da caminhada nórdica, da marcha com suspensão de peso, adicionado dos bastões. Então, nós vamos ver também em alguns grupos de paciente, é isso que nós estamos definindo bem, como se dá essa execução, que é muito tradicional na fisioterapia, uma intervenção lá com suspensão de peso, onde tu vai retirando essa suspensão enquanto vai evoluindo o quadro do paciente, adicionando os bastões também, como uma técnica de estabilidade, mas não tão estável como é com o corredor. O corredor é algo muito fixo e é algo que a gente acha que pode ter alguma limitação do ponto de vista da funcionalidade, enquanto que os bastões eles são muito mais livres, né? E eles podem induzir a adaptações melhores ali em termos de mobilidade funcional durante esse processo. Mas nós vamos fazer estudos mais descritivos, vendo primeiro a fisiomecânica, a biomecânica desse gesto. Isso também está envolvendo essa linha nossa da caminhada nórdica nessa grande rede nossa que nós estamos fazendo. Que mais? Na Itália, né, nós já terminamos o primeiro ensaio clínico com a caminhada nórdica para pacientes com esclerose múltipla,
tá? E ali ainda faltam vários estudos, assim, porque eles têm o que que acontece? Hoje o quadro, pelo menos na Itália, tá? Eu não sou um profundo conhecedor, mas do que eu tenho aprendido com os colegas, é que a esclerose múltipla hoje é difícil de achar pacientes mais velhos, porque muitos deles teve caso de mortalidade, e os jovens pacientes, eles são bem medicados e o tratamento induz a poucas alterações funcionais, né? Então, isso para nós tem sido, não é um problema, mas quando a gente vai analisar os distúrbios de movimento, na esclerose múltipla é um pouco mais difícil, porque elas aparecem com a fadiga local, mas isso está cada vez mais difícil quando é bem medicado, etc. Então a gente tem, eu acho, um foco que eu quero para o futuro é tentar encontrar os pacientes onde aconteçam esse problema é uma espécie de claudicação que eles têm uma fadiga momentânea e eles têm que parar o exercício, né? E aí tem alterações que são mais locais. E aí eu queria estudar também nessas condições, né, nessas situações de fadiga, como se altera a marcha e como o uso de bastões pode auxiliar para isso também. Aí vem o papel do ovo, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Será que a gente, com o uso de bastões, evita isso? Ou quando surge, o uso de bastões facilita um pouco a mobilidade deles nessas situações? É algo mais difícil de se estudar, mas é um foco nosso pelo lado de Pavia, tá? Então, esse é um pouco das aplicações. Depois, a gente tem as coisas, claro, de novo, no nosso centro da rede toda, que é Porto Alegre, né? Que hoje está coordenado pela professora Flávia Martinez, sempre esteve, né, na verdade, mas eu estou um pouco mais afastado oficialmente, legalmente, tá? Mas tenho participado academicamente junto e está muito centrado no mestrado da Bruna Herberts agora, onde a gente vem estudando, mas não só a caminhada nórdica, ou outras práticas, o uso da caminhada nórdica também como uma espécie de uma dupla tarefa, né? E aí a gente está estudando, inclusive, o paradigma da dupla tarefa com o modelo de dupla tarefa na caminhada nórdica. É um estudo que a gente já começou faz um par de anos e a gente vem com problemas até de sujeitos, então tem ido um pouco mais lento sobre isso, mas a gente tem essa pergunta de pesquisa que está muito clara, né? Que é a seguinte: bom, se nós adicionamos uma dupla tarefa na caminhada nórdica, que já envolve um desafio para automatismos, né? Será que essa adição da dupla tarefa ela traz adaptações adicionais positivas sobre a própria custo cognitivo de dupla tarefa ou não, né? Então a gente tem ido um pouco para essa pergunta, porque a minha hipótese continua valendo, é que eu acredito que a caminhada nórdica já é uma estratégia que tem também adaptações cognitivas que a gente já viu indiretamente, né? Resultados adicionais do uso da caminhada, por exemplo, os estudos com a Elren, com Parkinson, e também da Natália Gomenhuca, mas foi mais claro nos estudos da Elren. A gente já tinha observado que adaptações sobre sintomas depressivos, estado mental, e também a qualidade de vida nos aspectos não motores, eles eram também interessantes do ponto de vista da caminhada nórdica. É um pouco mais determinístico, mais arriscado esse tipo de hipótese, mas a gente acredita que tenha uma adição sobre práticas como, por exemplo, da caminhada livre, né? Esse é um foco. E outro foco que está relacionado a isso, que é algo que a Flávia tem participado muito, tem criado isso porque é um interesse dela, até com estudos paralelos, é o fato da gente estudar adaptações da caminhada nórdica em piso regular, né? Ou seja, executando a caminhada nórdica como a gente fez durante alguns anos, a gente fazia oscilações, às vezes era mais lá, mas na pista atlética, por exemplo, ou num lugar indoor, fechado, versus a caminhada nórdica no que ela é mais tradicionalmente usada. Se vocês pegarem agora o Facebook e abrirem grupos de caminhada nórdica, ou irem no meu Facebook, vocês vão ver que eu estou atrelado a mais ou menos uns 40 grupos de caminhada nórdica no mundo inteiro, né? Tudo que é país, né? E vocês vão ver que as práticas são feitas outdoor. E tem toda uma teoria sobre o adicional em ganhos de saúde sobre o outdoor. Eu vi que a Flávia até abriu a câmera. Flávia, sabe que eu não paro de falar. Se tu quiseres fazer um parênteses aí, que eu sei que tu tá bem. E aí eu paro de falar um pouquinho também, que o pessoal, Eu tô coitado. aqui eu tô com o pessoal aqui na sala.
Uhum. E uma coisa que a gente tem, o Fernando está aqui na minha esquerda, que está liderando ainda, né, o manejo com nossos Parkinson. E a gente tem tido experiências muito interessantes com essa coisa do ambiente do Parkinson. Então a gente teve aqui, porque parece, né, Tarta, tu tá falando muitas coisas interessantes, né, do poder dessa prática, mas ao mesmo tempo, para essa população de Parkinson mais comprometida, a gente tem também um risco de quedas, né? Porque ele tem, na verdade, aí 4 membros para articular durante a locomoção. E aí, altura de passo e tudo mais. Então, tu te lembra bem, né, Tarta? A gente fazia essa prática muito aqui na parte do estacionamento, que é um saibro, e com as mudanças aqui na EasyFeed e tudo mais, a gente trouxe para mais próximo aqui do nosso ambiente, e a gente teve ocorrência de quedas. Então, nós nos preocupamos muito com essa questão do acompanhamento da nossa população de Parkinson, mesmo porque muitos dos quais já estão evoluindo, estão em um estadiamento da doença mais avançado, e a gente trouxe eles para mais próximo para o ambiente de corredor, né? Embora seja com grama e tudo mais. E isso mudou um pouco, né? Estou aqui do lado do Fernando, mudou um pouco o status deles ao caminhar num corredor, embora com grama. Então, a nossa próxima Uhum. etapa, e nós estamos nos organizando, é limpar o ambiente aqui do nosso mato e utilizar tanto o saibro quanto esse tem folhas, né? Mas é um ambiente, é uma terra mesmo entre as árvores, trazendo ele mais próximo ainda da natureza. Então é ainda uma dúvida, né, Tarta e pessoal, sobre quais são as mudanças entre ambientes, entre situações ambientais, indoor, outdoor, campo aberto, corredor, com o uso desse. Então, embora muita coisa tenha sido descoberta e provavelmente muitos grupos tenham publicado sobre isso, a gente ainda tem os nossos anseios e as nossas curiosidades sobre o comportamento motor em diferentes situações, no mesmo campus, a mesma população e, e terrenos diferentes, ambientes Uhum. diferentes, a utilização do córtex visual, o status emocional, como o sujeito se sente caminhando num terreno um pouco mais hostil, digamos assim, para quedas. Então a gente ainda está explorando isso, tem sido um ano que a gente está aprendendo bastante e com mais vontade de aprender. Acho que a variável preensão manual, a variável ataque do membro superior, fechando a cadeia, né, e ajudando na propulsão e no equilíbrio dinâmico, e a variável tipo de terreno, acho que e ambiente de prática. A Bruna quer falar? Quero. O professor falou sobre o uso da música, né? Agora a gente está com um TCC de graduação em parceria com a Sojipa, com a Marcela, e a gente está fazendo coletas tanto dos pacientes de Parkinson da fisioterapia aquática quanto da caminhada nórdica. E a gente não mandou os dados, mas durante as coletas é possível perceber uma mudança, assim, muito grande na forma de caminhada deles durante o uso da música. Aqui, peraí. Tu ia Tá filmar? tendo coleta agora, Tendo né? coleta agora. E aí, assim, Que legal. eu tô bem ansiosa por esses dados e eu não tinha pensado sobre isso. Quando a Marcela me trouxe para orientar, eu fiquei pensando, nossa, da onde que surgiu isso? Eles estão investigando, inclusive, a frequência, né, da música. É uma música escolhida a dedo. Então, assim, pareceu um estudo bastante interessante nesse sentido de usar também uma outra percepção do sistema sensório-motor. Então, acho importante a gente também trazer que esse estudo também está sendo feito com os nossos Parkinson aqui. Legal. Flávia, eu te mutei um pouquinho só por causa do retorno que estava dando um ruído, tá? Mas só abrir o microfone e falar, tá? Porque acho que vocês estão na mesma sala, né? Mas só abrir, tá? E aí um abre e o outro fecha enquanto vai falando. Adorei, entendi. Não, acho que é um campo enorme, né? Eu sabia, eu me lembro que e a Flávia já fez coisas anteriores, tá? E eu acho que é um caminho ali que é dependente é uma dose dependência de respostas, mas também muito dependente dos estágios da doença mesmo, né? E aí eu acho que assim não tem uma resposta perfeita até para ambiente, etc, né? Por exemplo, até talvez do jeito que eu comecei falando,
tem muita gente estudando isso, tá? Eu sei, por exemplo, tem uma linha de pesquisa muito forte nos países nórdicos, eles estudam uma palavra que se chama, em norueguês, soa como friluftsliv, que é a vida ao ar livre, né? E tem muito a ver com a cultura deles, né? Eles têm 3/5 da população norueguesa acampa, né? Eles têm até problemas, assim, com leis sobre onde acampar, porque o povo adora estar grudado no mato, né? Só que, de novo, e aí estudam, claro, toda a repercussão positiva disso, né? Inclusive porque eles têm pouca luz também, então eles querem ver verde e tal, tem outras restrições. Mas mesmo assim, a gente sabe, tem coisas muito legais. Agora, de novo, eu acho que até hoje o tema que eu estou trazendo para vocês é sobre a autorregulação e carga de exercício, né? E o que a Flávia está comentando, eu acho que é o que está abrindo de campo para nós, é perceber quais são as otimizações que a gente tem, a segundo do paciente também, para as condições que a gente pode fazer, né? Porque a gente sabe que tem pacientes que às vezes estão num estado mais difícil mesmo de estabilidade, e aí a segurança é importante, e a gente acaba aprendendo muitas vezes não da melhor forma, quando o número de quedas acontece, e a gente tem que se ajustar, mas o bom é que a gente está fazendo material para tentar antecipar esses passos, sabendo, dependendo do quadro, quais são os melhores locais para determinados tipos de grupo também, né? Acho que isso vai dar informações muito ricas, assim, se a gente sistematizar isso, a gente não é que vai resolver tudo, porque é um problema complexo, muito difícil, mas eu acho que a gente vai dar informações que são muito ricas, assim, nessa parte que tem relação com o assunto de hoje, que é essa carga de exercício mesmo, do ponto de vista da complexidade, do controle, né? Assim, nesse assunto, Flávia, quer comentar alguma coisa já? Eu acabo falando demais e tu tem, assim, milhões de coisas super interessantes sobre isso. Quer que eu te libere o microfone? Fui eu que te cortei. Agora não consigo. Ah, caiu E até a Flávia. Ah, voltou. caí? Ah, meu Não, Deus. tô te ouvindo. Ah, Pode por falar causa que da tá. Bruna. Não, mas tá me ouvindo bem, Flávia. Pode falar. Quando a Bruna consegue ouvir, né, professor? Uhum. Tá, ao encontro do que tu está dizendo, né? Eu acho que a gente, de fato, tem que ainda juntar as peças. Agora a Bruna falou, tu usou, né, o uso dos bastões como pacer, e eu achei isso foi um dos primeiros pontos que me chamou a atenção na ocasião que a gente fez o piloto com meu pai. O uso do ritmo dos bastões como pacer parecia que auxiliava nesse feedback auditivo, que a gente sabe que é um ponto-chave para o mundo do Parkinson, né? Se é uma coisa que é já senso comum, é a resposta positiva que eles têm com o pacer auditivo, que a gente utiliza. Então, até ampliando esse nosso olhar sobre a população que a gente estuda, a gente ainda não viu, por exemplo, como é que o rígido acinético quais são as estratégias melhores para quem é rígido acinético ou para quem é hipercinético? O tremor e os bastões, o freezing e os bastões. Então, embora eu acho que cada vez mais a gente veja a caminhada nórdica como uma alternativa terapêutica para diferentes populações neurológicas, e tu falava no AVC, enquanto eu vinha, eu vi 2 pacientes semiparéticos, é um baita desafio, afinal tu tem um M-corpo que precisa estar funcionante, etc. E ali tu vai ter o desafio de uso do bastão, né? Mas o que eu quero dizer é que, embora a gente saiba que essa prática ela é eficiente para o manejo clínico de várias doenças, um piso plano, o sapatinho, cravar no solo, contato com a natureza, uso da música, tipo de treinamento, intervalado, contínuo, forma de periodizar, são muitas respostas que a gente tem a buscar, né? Acho que tem muita coisa pela frente, e a gente ainda pode explorar. Eu olho aqui para o Fernando, que está aqui do meu lado, o Fernando já está praticamente um PhD sem diploma em caminhada nórdica, e esses desafios, né, que a gente encontra na prática do dia a dia vão ensinando e também vão inspirando para a gente compreender melhor os efeitos e o funcionamento dessa história. Como, por exemplo, a gente sabe que quando um sujeito pega uma pedra e um sabonete de mesmo peso, mesmo que ele não pense, ele aumenta o recrutamento dos flexores de dedos ao pegar o sabonete. Então, que outros estímulos a palma da mão, né, e a apreensão manual podem trazer
esse córtex que está sendo desafiado, né, para ir para outras regiões. Tá? Eu não quero só eu falar aqui, que hoje a fala é tua, mas te agradeço aí o espaço. Nada, Fábio. Muito legal. Até que bom que o Augusto abriu a câmera também para eu ir lembrando de tudo que a gente está fazendo. Enquanto eu estava no estágio em Montevidéu, lá dando aula, o Augusto ele foi para Montevidéu, né? Até tinha questões pessoais, ele foi fazer uma corrida lá em Montevidéu e ele aproveitou também para conhecer os parceiros lá no Uruguai e estar no laboratório também, que me deu uma alegria pessoal muito grande, né? E, inclusive, estamos pensando também nas possibilidades, como eu tinha falado para vocês, de mestrados também em Montevidéu, né? E o Augusto tem essa vantagem também dele ser alfabetizado no espanhol. E também vai nos ajudar nessa parceria com os uruguaios, né? Nós estamos organizando isso, Flávio. Depois eu vou te dar mais detalhes sobre esse treinamento que a gente vai fazer ao longo dos meses e tal, com a caminhada nórdica. E aí nós vamos ir colocando devagarinho a turma aí, Fernando e companhia. Mas voltando para o assunto, bom, está totalmente fechado com esse assunto, né? Vou mostrar para vocês agora um pouquinho do exercício do que eu vou fazer na escola argentina, no evento esse internacional, daqui uns 9 dias, tá? O evento acaba dia 25, ele é entre 23 e 25, e a programação ela vai estar bem divulgada. Hoje eu já fiz a primeira divulgação que eles me passaram, mas vai estar bem divulgada, e aí eu vou falar desse assunto, tá? O tema, assim, que eu decidi fazer é de algo que está muito ligado à caminhada nórdica, foi das primeiras coisas que eu aprendi lá em 2009, quando eu fiz o meu primeiro pós-doc em Rovereto, que é sobre essa regulação da carga na caminhada nórdica, né? A gente acabou já falando das coisas que nós estamos estudando, fizemos esse mundo só para mostrar para vocês, acho que de tão como a gente é consistente sobre esse grupo, né? E a gente fala mesmo, olha, nós somos dos grupos de pesquisa que mais estuda a caminhada nórdica, né? Por isso que a gente brinca quando vem alguém de uma escola de caminhada nórdica dizer, mas nós sabemos da técnica do não sei o quê. Sim, tudo bem, mas a gente estuda muito isso e dificilmente tem outro grupo que faça, e como vocês puderam ver agora, com tanta qualidade, ouvindo a Flávia, ouvindo o que o pessoal está fazendo aí, como a gente faz, né? Mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre o tema que é do que vai ser ali daqui uma semana, um pouquinho mais aí no evento, que a ideia assim, é desentrelaçar a relação entre percepção, né, a resposta perceptiva do exercício com a metabólica, que eu decidi chamar ela de frequência cardíaca como um marcador de metabolismo que a gente sabe que é dos mais simples, dos mais práticos, tá? Mas na verdade o que está por trás disso é essa questão do metabolismo, é entender a intensidade, aquela tradicionalmente medida, como a gente costuma chamar, metabólica versus a perceptiva. E como é importante entender, desentrelaçar isso na caminhada nórdica, porque eles realmente vão se dissociar essas respostas em certo modo, e é super importante a gente entender isso. Para quem vai trabalhar com caminhada nórdica, tem que entender isso. Eu vou começar então esse desentrelaçamento, né, desenredar, ou disentangling no inglês, pelas questões mais simples, tá? O que acontece? Vamos lá, então. Para compreender carga, primeiro a ideia, né, a terminologia. Quando eu falo carga de exercício e autorregulação de carga, eu tenho que lembrar, carga é estímulo, é o estresse que nós damos com o exercício. Então, nós temos lá uma terapia e temos que colocar esse exercício e como a gente quantifica isso, né? Tradicionalmente, o que a gente usa é trabalhar com as determinantes da carga. Quase nunca a gente mexe ou a gente manipula diretamente essa carga. O que a gente faz é manipular as componentes principais. Quais são essas componentes principais? As duas principais é uma ideia de intensidade do esforço, né? Então, eu aumento a velocidade da marcha, quase sempre, eu aumento essa intensidade, né? Mas não só isso.
eu também altero o tempo dessa atividade, onde está muito relacionado ao potencial de metabolismo que eu faço. E a gente sabe, em exercícios de muito curta duração, mesmo quando é baixa intensidade, mas eu me levanto e começo a fazer exercício, eu sei que os primeiros passos eu uso o sistema fosfagênio ATP-CP. Se eu faço exercícios com mais de 10 segundos, eu começo a ter uma participação predominante, porque na verdade elas estão participando, mas as predominâncias começam a ser de um metabolismo anaeróbico, glicolítico, anaeróbico, que a gente chama de lactato, né, ou anaeróbico lático também, né, onde nós vamos ter um produto lá do lactato, né, nessa atividade, que vai estar muito relacionado a uma fadiga, embora haja toda uma discussão, que na verdade é mais uma acidose, e o lactato funciona também como combustível no exercício, mas de qualquer jeito a gente sabe, são atividades lá que duram a partir de 15, 30, 40 segundos, até 1 minuto e meio e vários minutos, né? E depois nós temos os temas oxidativos, né, que a gente tem de restituição de energia, que são importantes da gente entender no exercício. Tudo isso é a bioenergética, que eu falei de forma muito resumida aqui, que vão relacionar essa carga total, né? Tem na linguagem do treinamento físico uma divisão disso já muito básica que a gente tem que entender, que vai nos servir também para compreender o que eu vou apresentar agora nos próximos minutos, que é o que a gente chama de carga externa e interna, né? E as relações de carga externa e interna. O nome já indica um pouco o que é isso. Tradicionalmente, esse termo ele tem a ver com uma ideia muito antiga da fisiologia muscular, que é algo que a gente estuda muito no Locomotion, é muito caro para a nossa rede, que é uma ideia de eficiência muscular, né? A carga interna, ela tem a ver um pouco com o que a gente chama de input do sistema, ou seja, é o combustível que eu uso para o meu exercício. Imagina o nosso organismo, ele tem um grande motor, que na verdade não é um, são vários distribuídos, né, no nosso organismo, que são os músculos, que em última análise transformam energia química em energia mecânica e também produção de calor. E a partir daí a gente tem uma eficiência. Imaginem uma fábrica tradicionalzinha, aquele desenho de fábrica que a gente bota carvão, que é a energia metabólica, aí vem os nossos substratos que a gente usa para oxidar mesmo o oxigênio pela via oxidativa, aí, que é o carboidrato e gordura, principalmente, um pouco de proteína também, mas esses são os nossos combustíveis. Aí entra a nutrição, que vai otimizar todos esses processos, mas tudo isso é um input lá na nossa fábrica. Entra energia química e desse músculo sai energia mecânica. Aí a gente tem, o que a gente tem? No input, na entrada, isso é o interno. Essa forma de definir, aí a gente vai chamar de carga, que é a quantidade total dessa energia que entra no sistema, ou seja, que, em outras palavras, energia química, combustível, que a gente pode entender mais na prática da fisiologia, da ciência do exercício, como a energia que a gente consome, né, que a gente despende, tudo isso nós vamos chamar de carga interna. Tem formas mais simplificadas disso, que algumas são até muito perigosas, né, de se relacionar com esse input, né, mas que eles, de certa forma, tradicionalmente, historicamente, foram usados para entender essa carga interna. Aí vem consumo de oxigênio, os equivalentes de lactato de exercício, mesmo que tenham toda essa discussão sobre o papel do lactato no exercício, o que se sabe é que quando eu tenho níveis de lactato maiores, é porque eu também tenho lá um uso de substratos por via desse input de energia, é por via anaeróbica, né? E aí a gente tem consumo de oxigênio, lactato, que é muito difícil da gente analisar na prática do nosso treinamento, e frequência cardíaca, que é um proxy muito usado, né, para o consumo de oxigênio, a gente costuma usar muito também. Que em algumas situações é muito limitado. Quando a gente quer saber exercícios supramáximos, a frequência cardíaca vai até a máxima, que está relacionado a um uso de um VO2 máximo, e depois dessa intensidade relativa, a gente não consegue aumentar mais a frequência cardíaca, porque o nome é isso, é máxima. E a gente não consegue entender que intensidades são essas. Muitas vezes a gente usa uma informação que é muito interessante, que é ligada à percepção de esforço, né? E aí vem escala de Borg. A escala de Borg, ela é uma estimativa é usada como uma parte da carga interna,
tá? Relacionada à intensidade daquele exercício, tá? Então, de novo, consumo de oxigênio, frequência cardíaca e percepção de esforço são marcadores de carga interna, que está relacionado àquele input lá da eficiência muscular que eu comentei para vocês. Ok. Depois, lá da fábrica nossa, nós temos o output, que é o trabalho mecânico, que é uma medida muito difícil, que a gente vive falando que no grupo lá a gente sabe fazer muito bem isso, porque é muito caro para nós essa medida, mas que no exercício a gente simplifica muito, no caso. O que a gente usa de energia, na verdade, é mais no ciclo ergômetro. Quando a gente tem bicicletas, e não são todas, elas são mais caras, tem que ter os potenciômetros, que não são todas que tem, vão nos dar uma wattagem, que é uma potência mecânica. Aí a gente vai ter uma ideia desse output daquela fábrica, uma energia que sai. Mas o que a gente faz geralmente? A gente vai quantificar a quantidade de movimento na carga externa. E aí vão ter informações que são fundamentais de treinamento, que é volume de treino, distância percorrida, velocidades executadas, número de sprints executados, que hoje com sensores wearables, né, os sensores esses vestíveis, né, em português wearables, né, nós vamos usar esses marcadores que são todos de carga externa, que indiretamente tem uma relação com aquela ideia de eficiência que eu comentei para vocês, tá? Esses marcadores são importantes, tá? Já indico para vocês, relações diretas de carga externa e interna são muito perigosas, e eu sugiro não fazer isso, porque tem alguns problemas. O que é importante é analisar elas em separado e interpretar elas, mas não coloquem como uma razão, senão vocês vão se incomodar bastante com alguns teóricos da área. Por exemplo, nosso amigo Franco Impellitteri, que é um cara que trabalha com o Aaron Coates, que é um dos caras que mais estudam essas questões de carga, são completamente contra esse uso e tal. Mas entender esses dois conceitos são muito importantes para a nossa prática, tá? Então, a partir dessa introdução com esses conceitos, vamos entender agora para a caminhada nórdica, como é que se dão essa carga externa e interna, tá? Vamos começar com análises mais simples. As determinantes dessa carga, a partir da análise que eu chamo assim, que não é simples de cálculo, tá? Mas ela mostra uma parte da complexidade de toda essa carga na caminhada nórdica, que é a mecânica, que é muito cara para nós, na nossa rede, né? Que é quando eu começo a fazer, e hoje o tema da apresentação do artigo era exatamente sobre esses aspectos mecânicos, musculares, né? Que era o trabalho de mestrado do Henrique Leal Nascimento, né? Do Henrique, onde a gente aplicou na caminhada, caminhada nórdica com Parkinson. Ó. Mas vamos tentar entender, eu vou passar para vocês primeiro essas determinantes, em forma muito resumida, sobre o primeiro nível de complexidade, esse mecânico. Para pessoas, instrutores de caminhada nórdica, que era parte da discussão lá com a Luísa. Né? O que a literatura traz? Tá? Quando pessoas sem distúrbios de movimento, tá? Instrutores com uma boa técnica de caminhada nórdica, ou seja, tudo limitado para esse grupo, tá? Onde usam a técnica que alguns chamam de alfa, tá? Mas a técnica da caminhada nórdica, que vem da tradição, da inspiração dos povos nórdicos, que usavam uma técnica muito semelhante com o esqui cross-country. Lembrando disso, toda essa técnica vem daquela experiência da neve, por isso que é importante falar, é porque tem relação com a técnica que se usa, tá? A técnica clássica é uma técnica clássica do esqui, que é onde tu tens uma oscilação de braços e pernas parecidos com uma caminhada, com os cotovelos e joelhos um pouquinho mais estendidos, onde tu faz uma prática, uma oscilação de braços e pernas, e onde vai ter essa característica essencial lá no ski cross country, que depois a caminhada nórdica vai beber nessa fonte, que é quando eu executo essa propulsão de bastões no solo, eu vou estar com o meu cotovelo semi-estendido, executando força, e de certa forma a resultante ela vai ser também muito mais horizontal do que com a técnica que eu chamo natural, que é mais verticalizada. Né? Então eu vou inclinar o bastão e quando eu aplicar forças, eu vou ter forças
horizontais de propulsão forward, né, me auxiliando, isso vai me deixar uma marcha mais dinâmica, tá? Que a gente sabe bem, mas esse aspecto já é importante a gente entender. Com esse uso correto da técnica, que a gente, já o grupo sabe bastante, já trabalhou com isso, né? Eu vou adicionar trabalho horizontal, tá? Que é o trabalho para eu reacelerar o corpo à frente, como a Luísa explicou bem lá no início da apresentação dela, né? O corpo, na caminhada, eu tenho situações de desaceleração, né? Uma frenagem e uma reaceleração do centro de massa. E boa parte da energia que eu gasto para o exercício, na caminhada livre mesmo, e também na caminhada nórdica, é para isso, é para eu frenar e reacelerar, tá? É, é aumentado com os bastões. Tá? Aí já vai uma ligação com o metabolismo. A principal razão do porquê que eu gasto mais energia com caminhada nórdica em comparação a uma caminhada livre é por causa do maior trabalho interno de braços, que é exatamente ligado a essa tarefa de me empurrar à frente. Tá? Bom, então, essa é uma primeira mensagem que a gente tem que estar no micro, na parte só mecânica com energética, tá? Isso ainda não é toda a carga, mas é parte do problema que eu tenho que entender, tá? Bom, além disso, eu aumentando esse trabalho horizontal, eu também aumento meu comprimento de passada. E uma repercussão mecânica disso é eu oscilar meu centro de massa verticalmente. Quando eu abro mais a passada, eu tenho uma oscilação do meu corpo maior verticalmente. Isso aumenta a minha energia potencial também. Ou seja, eu sou mais, como dizem os italianos, pimpante. Eu sou mais oscilante com a marcha, com a caminhada nórdica, tá? É uma caminhada, inclusive, mais, alguns dizem, existe até certa relação de marchas que são mais depressivas ou menos depressivas. Existe até estudos sobre isso, mas isso é um pouquinho determinístico demais, acho até perigoso, mas é um ponto importante de uma caminhada mais dinâmica, vamos chamar assim, tá? Isso mecanicamente é assim, ou seja, quando eu faço a caminhada nórdica com a técnica alfa, técnica da caminhada nórdica tradicional, eu tenho mais variações de energia mecânicas, tá? Agora, o interessante é que essa variação de energia, agora não estou mais falando da energia interna. Antes era o trabalho interno de braços, aumenta e aquilo ali é o causador do maior gasto energético. Agora, toda oscilação sobre o corpo, aquilo que eu comentei para vocês de reacelerar e oscilar o corpo verticalmente, tá? Ele é compensado por um melhor recovery. Foi o que com o Henrique a gente não encontrou exatamente isso, né, no Parkinson. O Parkinson perde um pouco esse potencial. Mas na técnica tradicional, sim, o pêndulo é melhorado. As curvas de energia potencial e cinética dos centros de massa, elas são mais alinhadas, tá? E essa oposição de fases mais alinhada me faz melhorar o pêndulo. Isso faz o seguinte, ou seja, eu tenho mais variações de energia, só que o produto de trabalho externo é semelhante. O externo, tá? É semelhante por causa do melhor recovery pendular, tá? Então, tem essa particularidade na caminhada nórdica que é interessante. No fim das contas, não vai mudar o trabalho externo, mas é importante saber que tem essa oscilação diferente mecânica, né? E que vai resultar ainda nessa otimização e vai fechar a conta. No total, quando eu somo o externo e interno, o trabalho total vai ser maior por causa do trabalho interno, por causa do trabalho de braços, né? Que é dos bastões contra o solo para me empurrar à frente, tá? Então, tem também essa parte ali. Ok. Isso que acontece? O trabalho externo total aumenta e o gasto de energia aumenta, tá? Mesmo quando eu boto pessoas, sempre com a técnica alfa, é, com bastões e sem bastões, na mesma velocidade, o custo aumenta com os bastões, tá? E, bom,
Do ponto de vista cinesiológico, a explicação também não é mais simples, mas ela é importante também de notar que esse trabalho interno maior de braços, ele vai estar ligado a uma maior ativação de tronco, por exemplo. O tronco ele vai funcionar como um sistema de transmissão de energia, de propulsão de braços contra o solo e de pernas contra o solo, ou seja, eu vou ter duas origens, dois focos de produção de trabalho que eu tenho que jogar meu corpo à frente. Isso me faz com que eu ative mais a musculatura do tronco, tanto anterior quanto posterior. Rotadores são mais ativados também, tá? Oblíquos, externo, interno ativam maior, por causa dessa função. E isso vai estar relacionado também ao maior gasto de energia. Então, eu vou ter mais trabalho interno de braços, eu vou ter mais ativação de braços, certamente, tá? De músculos extensores, propulsores importantes, tá? Eu vou ter uma oscilação de braços um pouco maior quando eu estou com os bastões, então eu vou aumentar também a ativação de deltoide anterior, por exemplo, na flexão, na, 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 no balanço de braços também à frente, depois na propulsão, e também de tronco. Tudo isso também vai ajudar a entender por que eu gasto mais energia, e aí tá certa a mensagem da caminhada nórdica, que aumenta o número de músculos envolvidos, mas na verdade aumenta a intensidade deles durante a atividade, tá? E vai estar explicando esse maior gasto de energia, mas aí vem um paradoxo que eu acho que é um dos mais importantes para nós, paradoxo não, mas a dissociação, que é o seguinte: eu gasto mais energia com a caminhada nórdica, mas ao mesmo tempo a percepção de esforço ela não aumenta na mesma proporção. Ela se mantém igual e às vezes até diminui, depende um pouco do grupo de estudo que foi realizado. Tá? Mas o que é certo é que há uma dissociação. O aumento metabólico não é seguido da percepção desse esforço. E isso é uma coisa muito interessante para o fitness, para o exercício, para a autorregulação da carga. O aluno nosso, o nosso paciente, ele não percebe na mesma proporção a intensidade que eu faço. Isso é muito interessante para a ideia de cargas de treinamento, quando eu penso a médio e longo prazo. Eu posso colocar meu aluno a receber estímulos em certa proporção e ele percebe menos isso. Tá? Isso tem implicações que até na caminhada nórdica ainda não estão completamente estudadas, mas elas são fatores muito importantes para cargas de treino, para desfechos principais como overheating de treino, para marcadores gerais de carga de treinamento, tá? Que são interessantes. A explicação dessa dissociação, até hoje, ela está centrada sobre essa maior distribuição de atividades musculares. Tá? Isso já foi percebido, por exemplo, no esqui cross country e no próprio biathlon, em esportes onde se usam braços e pernas em altíssima intensidade. Tá? E outra explicação para essa dissociação é sobre o aspecto do controle motor, especialmente sobre a, a tarefa de estabilidade, que aí vem também um outro olhar paradoxal sobre a caminhada nórdica que eu vou colocar para vocês. Mas, resumindo, parte da explicação está relacionado ao fato do aluno ter que perceber mais o exercício e pensar mais sobre esse exercício do que quando ele o faz em modo livre, sem bastões. Aí sempre comparando com a marcha sem bastões, tá? É como se os desafios dos automatismos ali são maiores com os bastões, e perceber mais o exercício acaba que faz uma percepção do esforço ao contrário, ele percebe esforço menor, tá? Colocando mais atenção para o exercício. Tá? Essa é a parte da estabilidade. Bom, sobre a estabilidade, há aqui dois fatores em jogo quando a gente pensa na caminhada nórdica, impactando a carga, essa autorregulação do esforço. Tá? Tem dois elementos que são fundamentais, que em parte eles são contrastantes, né? Mas aqui eu vou querer também a ajuda da Flávia, e bom, tá sempre livre, né, Flávia? Mas eu sei que aqui eu preciso sempre dos universitários até um certo ponto, que a Flávia é minha parceira da vida aqui, acadêmica, sempre, né, nesse ponto, e ela vai poder sempre me ajudar mais. Mas é assim, nós temos, por um lado, esse desafio dos automatismos. Eu pego bastões na mão e faço o exercício e penso muito mais sobre ele. Isso me dá uma visão que eu sempre
para mim, me facilita pensar, é que eu consigo pensar menos na vida quando eu executo essa tarefa dos bastões. Quando eu faço a caminhada livre, eu consigo facilmente pensar na vida. Eu ligo lá os meus CPGs, né, os geradores de padrão central, e é mais fácil de pensar na vida. Quando eu tenho os bastões, não. Eu tenho que regular aspectos muito específicos da técnica, de centrar esses bastões com a propulsão de pernas, porque eles são sincronizados, né? O touchdown, o heel strike da marcha acontece com a batida do bastão, e tem até o estímulo auditivo também que me ajuda nisso. Eu tenho que regular também a transmissão dessas forças que acontecem em forma diagonal, são desafiantes, porque imagina, eu tenho o pé esquerdo tocando e o braço direito tocando, fazendo propulsão ao mesmo tempo. Eu tenho que ativar tronco para fazer essa transmissão, né? E tenho que regular esse equilíbrio também muscular para que meu corpo vá alinhado, digamos assim, tá? E a resposta disso é interessante, tá? Então, por quê? Por um lado, eu desafio a minha estabilidade, meus sistemas de controle, né, de equilíbrio. Mas, por outro lado, eu adiciono uma ferramenta mecânica. Eu melhoro minhas margens de estabilidade. Vamos lembrar assim, ó, lá da física, equilíbrio do ponto de vista físico em estática, né? Na área da mecânica clássica lá da estática, é a área de base relacionada à altura desse objeto, desse corpo, tá? Então, se eu aumento muito a altura, eu tendo a desafiar a estabilidade, né? Se eu abaixo essa altura, eu aumento a estabilidade, e se eu abro a área de base, melhor. Essa relação é clássica, bem estabelecida. Dinamicamente, nós vamos estudar isso. É o que a gente fez lá no estudo do Journal of Biomechanics, a gente fez depois com a Valéria também. A gente tem alguns projetos que estão estudando esse padrão ótimo de estabilidade dinâmica, nesse caso, onde a ideia é a mesma, só que a gente coloca isso em modo dinâmico, que resumidamente é considerar a área de base, médio lateral e antero-posterior, tá? Onde é muito, no antero-posterior é grandíssimo na dupla tarefa, no duplo contato, desculpa. Depois isso é muito reduzido no apoio simples, né? Eu tenho essa oscilação de estabilidade e mobilidade, ou instabilidade, eu posso chamar assim, tá? Eu tenho esse jogo dinâmico, mas que no total do ciclo de passada vai me dar um ponto de vista antero-posterior vai ser grande, no médio lateral vai ser menor essa estabilidade. Porém, eu tenho também aí a posição do corpo, só que aí a posição ela é algo dinâmica, ela não pode ser pensada como na estática. Aí eu vou pensar em termos de velocidade desse corpo, tá? E dali que vai surgir a constante do número de Freud, que nós já estudamos isso bastante. Com o Gustavo Bermudes, a gente passou também a semana anterior lá em Montevidéu, lembrando daqueles conceitos gerais, do número de Freud, que é esse número adimensional que representa uma velocidade à frente, entre outras palavras, controladas também por tamanho, digamos assim, né? Uma forma de visualizar a velocidade de marcha normalizada por tamanho. E a gente adiciona essa informação, ou seja, essa estabilidade está ligada àquele equilíbrio, só que dinamicamente dessa forma. E aí, na caminhada nórdica, o que vai ser melhorado em termos de estabilidade é a médio lateral. É a médio lateral, tá? A antero-posterior não. A médio lateral é melhorada, tá? Ou seja, vejam que tem um paradoxo. Eu, ao mesmo tempo que eu uso os bastões, eu desafio meus sistemas de controle de movimento, mas e aí perturbo eles porque eu tenho que pensar em mais detalhes, etc. Mas ao mesmo tempo eu melhoro essa minha área de estabilidade, digamos assim, e essa estabilidade dinâmica, tá? E isso me ajuda em segurança de movimento, e deve ter um ponto ótimo dependendo do terreno, dependendo de outros fatores, tá? Mas em teoria tem esses dois aspectos que estão relacionados com a marcha. Isso é importante a gente entender até para criar hipóteses sobre a marcha nórdica, dependendo do grupo que nós vamos trabalhar, né? Então, dependendo de que desafio que eles têm de repercussão sobre o equilíbrio, sobre o sistema somatosensorial, vestibular, etc., os bastões eles podem ser adicionais, coadjuvantes positivos ou negativos, hipoteticamente.
e isso pode nos indicar até risco de caídas, etc. Por um lado, se reduz, porque eu uso bastões, mas por outro também eu assumo estratégias que são desafiadoras também, por causa dos automatismos que são perturbados, tá? Esse fator ele pode nos ajudar em segurança. Aqui eu vou fazer só um parênteses, né? Eu sei que o nosso tempo está estourando, mas assim, eu vou trazer para vocês aquela experiência que eu acho que eu já falei aqui na reunião do grupo, que foi aqueles primeiros achados nossos quando a gente a gente aplicou nos primeiros anos o questionário de preocupação de quedas, que é mais conhecido como risco de quedas, né? O FES, onde os resultados pioraram. A gente tinha um grupo de Parkinson que estavam muito inativos, tá? A maioria deles não fazia exercício contínuo há mais de 5 anos, tá? E de um momento para o outro começaram a treinar a caminhada nórdica. Depois de 3 meses de treino, eles melhoraram muito. E o que que aconteceu? A quantidade de atividade física deles dobrou ou triplicou. Ou seja, eles eram muito inativos, não era pouco, era muito inativos. Só que a preocupação de quedas aumentou, porque eles começaram a caminhar, a se movimentar 2 a 3 vezes mais, né? E o resultado era negativo e a gente apresentou e discutimos. Aí os colegas da área da fisioterapia mesmo, da psicologia, mas também muito da fisioterapia, eu me lembro do Regis, que nos ajudou nisso, com a Flávia, nos alertou desse aspecto e lembrou, olha, eu acho que vocês têm que estar atentos também ao que acontece lá no número de quedas. E a gente viu depois, a mais longo prazo, é que o número de quedas reduziu. Só que, claro, eles ficaram muito mais ativos, então eles se preocupavam mais com quedas também. Mas isso, nesse ponto, não era negativo. Agora tem que se cuidar. Agora a Flávia, por exemplo, está comentando de uma informação. Bom, em ambientes extremamente ou mais irregulares, mais desafiadores, talvez a caminhada nórdica e até a caminhada livre elas sejam mais até de se evitar mesmo, porque o número de quedas aumenta. Então é algo para se estudar também, tá? Para se entender. Mas lembrem que nos primeiros modelos nossos aconteceu esse jogo. Eles aumentaram o número, a quantidade de atividade física e aí a preocupação de quedas aumentou, embora o número de quedas tenha reduzido no macro tempo, não só na aula, mas ao longo do ano, etc. Foi reduzido, tá? Bom, pessoal, ou seja, esses aspectos, eles me trazem esses elementos atencionais ou perceptivos. Tá? Uma variável que é muito interessante de a gente pensar na caminhada nórdica, que aqui não vem só como resultado, mas vem como ferramenta para se usar mais, é avaliar a percepção de esforço e avaliar a frequência cardíaca e fazer uma razão disso. Tá? A gente já fez isso em um par de estudos, e a gente tem aprendido isso com o nosso colega numa colaboração com o Leonardo Fortes, que é um grande pesquisador da psicologia, que inclusive ontem estavam comemorando que ele virou professor também produtividade aí no CNPq. E ele vem usando isso, que é um pouco assim, como é essa percepção de esforço a segundo a carga metabólica que eu tenho. Isso me dá uma razão, são simples de se coletar. Percepção, frequência. O que a gente sabe hoje é que a razão, percepção, frequência cardíaca na caminhada nórdica, ela é positiva. Para gastar uma determinada quantidade de energia metabólica, as pessoas percebem menos, tá? Um dos fatores que atua sobre isso é a sensação de segurança que os bastões trazem. Tá? Esse é o elemento que eu queria trazer para vocês. E a partir daí vem o desfecho principal que eu queria comentar para vocês. O que acontece? Se eu deixo mais livre a caminhada nórdica, no fim das contas, que muitas vezes acontece em vários grupos de caminhada nórdica, que não é o nosso caso, nós controlamos bastante as cargas, né? Mas quando eu executo livremente, vou para o meio do mato, vou usar bastões no fim de semana, em locais, etc., geralmente o que os marcadores mostram é que, por causa dessa dissociação positiva, eu acabo caminhando mais rápido, minha velocidade autoselecionada é maior, e minhas distâncias autoescolhidas são maiores. Então, eu tenho que ter claro isso. Como profissional da saúde,
que tudo bem, isso é positivo, mas eu tenho que considerar que quando eu vou usar bastões, eu vou ter, geralmente, em modo auto escolhido, isso pode ser muito variado, tá? Mas quando, em geral, ele tende a, não é superestimar, mas tende a aumentar essas respostas, tanto de volume quanto de intensidade. E isso tem que estar claro sobre a dose e resposta do que eu estou fazendo como profissional de saúde, que aí não é só fazer por fazer, eu tenho que entender o quanto que eu estou fazendo, e hoje não tenho desculpa para não fazer. Eu tenho sensores muito simples, hoje celulares me dão número de passos, distâncias, etc., para controlar melhor isso, tá? E me dão essas respostas gerais aí. Tá bom? Era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, assim, de forma geral, sobre essas, essas relações aí de carga. Ufa! Maravilha, Tata. Maravilha. É tanta coisa, né? A gente começa, embora tenha tanta coisa já investigada, a gente começa a pensar sobre o mundo que tem pela frente ainda. E aí eu acabei vendo aqui, enquanto tu falava, dois artigos, um de 18, acho que outro de 17, que é uma coisa interessante porque, assim, grosseiramente, pensando na caminhada, a grande diferença da nórdica para a caminhada é a inclusão dos bastões e a mudança do comportamento dos membros superiores, né? Sabendo que ainda há alguns mistérios do qual é o papel do membro superior ou dos membros superiores na locomoção, né? A gente poderia abrir um outro capítulo para discutir isso. Mas uma das coisas que eu vi aqui, teve uma pesquisa com o uso de bastão com carga e uma análise eletromiográfica de membro superior, e um estudo bastante interessante sobre as sinergias musculares durante a locomoção com bastões comparativamente a sem bastões. Então, a gente sabe que o gerador de padrões centrais da cervical é responsável pela produção do movimento dos membros superiores na marcha, e o gerador de padrões centrais da coluna da região lombar é responsável pelo controle dos membros inferiores. O CPG lombar parece influenciar o CPG cervical e o oposto parece não ser verdadeiro. Mas o que eles viram aqui é que o padrão sinérgico dos movimentos de membro superior são muito semelhantes com e sem uso de bastão, com exceção do momento do ataque no solo ou da cadeia fechada. Então, o que eu acho que é um desafio interessante para nós, já aplicando, só por causa do tempo também, pessoal, né, porque eu daqui a pouco me ausento, é que tu incorpora essa prática, esse membro superior, né, ativo, que vai precisar, no início, ser utilizado de uma forma consciente, que vai exigir do cerebelo uma participação maior por causa da coordenação intermembros, e que ele não é tão necessário nesse aspecto, mais no equilíbrio dinâmico do cerebelo, e possivelmente a participação do córtex, né, possivelmente, ou logicamente, para aprendizado da técnica. A minha dúvida aqui, entre tantas outras que tu suscitaste aqui na tua apresentação, super legal, qual é a plasticidade disso para um usuário, né, ou um praticante crônico da locomoção com bastões? Então, será que um sujeito saudável ou doente que pratique a longo prazo a caminhada nórdica, ele incrementa algum tipo de automatismo ao utilizar esses bastões? Será que ele transfere parte dessa plasticidade para o membro superior, para o dia a dia? Então, dentre os muitos mistérios, eu fico bastante curiosa sobre o comportamento motor e a plasticidade sobre o CPG da região cervical e dos membros superiores na locomoção, trazendo também mais motivos para estudar em afecções também de membro superior, como a hemiparesia, como o stroke, que tu sugeriste aí. E talvez a gente também ampliar o nosso olhar para o próprio Parkinson, para as discinesias, para as distonias, para as pressões de mão. Então, eu estou aqui encantada, né, ao te ouvir, sobre as possibilidades de investigação que a gente ainda tem sobre os CPGs, a integração sensório-motora, as outras áreas do cérebro que atuam aí, e a repercussão crônica desse uso de bastões. Não só em sujeitos saudáveis, como os nórdicos, que usam muito tempo, né, como também aguda e cronicamente aqui nos nossos pacientes. E com essa fala, eu me despeço, que eu vou seguir no celular com vocês, vontade de continuar aí
a tarde toda conversando. Que assunto interessante que tu nos trouxe, né, Tata? Que tu ofertou aí quando tu voltou lá em 2000 com um par de bastões aí da Europa. Ó, obrigada. Valeu, Eu tô Guilherme. indo, eu volto, tá? Eu tô na correria aqui de busca, volto, mas Vai lá. tô com vocês. Obrigado, Flávia, Eu que pelos agradeço. comentários. É. Queridos, vamos lá. Essa parte da educação, né, essa carga, a plasticidade, né, durante o processo de aprendizado da técnica é um elemento bem interessante, né? A gente pensou durante anos, agora a gente, nos últimos tempos, acho que vão conseguir um acesso a um eletroencéfalo, né? Mas eu me lembro que a FNIRS, foi mais de uma vez a gente projetou, né, colocou projetos que envolvessem também uma atividade cerebral para tentar também dar determinantes desse processo também de formação, né, de atividade durante a própria prática mesmo e compreender também adaptações, né? Para não ficar só nas teorias e nas hipóteses, né, que não é pouca coisa, são interessantes, mas também compreender com achados mesmo, né, mas a gente tem um limite aí também da tecnologia para isso, né. Bem, muito obrigada, professor. Muito importante, né, a gente trazer informações e estudos. Por gentileza, o Gustavo é inglês? Não, Ele quer falar? Gustavo, Só que eu tenho umas português. perguntas aí para fazer para o Leonardo. Ok. É, eu sou novinho na Marcha Náutica, então aí por aí as minhas perguntas já estão respostas, mas eu gostaria de fazer de todas formas. Como o recovery é aumentado, não, com o uso de bastões, e você falava que tinha um aumento na vertical, sobretudo a propulsão, seria possível pensar que o pêndulo o comprimento do pêndulo mecânico tem como um aumento que é positivo por uso de bastões. Pode ser assim, isso melhoraria a oscilação do pêndulo e teria como uma resposta positiva no recovery. É decir, eu ganharia um comprimento de oscilação do pêndulo só para o uso dos bastões. Vou bem? Assim, o nosso raciocínio sempre foi marcado pelo aumento do comprimento de passo, Ah, e aí não especialmente pelo comprimento do próprio pêndulo. Por exemplo, isso acontece na marcha atlética, né? A marcha atlética, claro. sim, aumenta o comprimento artificialmente pelo movimento da pelve, e aí o centro de giro ele é mais elevado, né? E aí aumenta esse comprimento. Nos bastões, talvez até aconteça isso, mas a gente nunca propôs. Assim, a gente sempre marcou essa maior pêndulo por causa do comprimento de passo que faz Uhum. oscilar mais, né? Quando tu tá com o passo assim é uma coisa, quando tu tá assim é outra. E aí quando tu eleva, vai oscilar mais por causa disso. Mas o que tu Mas colocas poderia ser interessante de se medir também. eu pensei, porque se tem uma maior eficiência, a frequência só é melhor se o comprimento do pêndulo é maior, senão é ineficiente a oscilação do pêndulo. Isso pensando só na mecânica. Para manter Uhum, nível de eficiência, tem que aumentar o comprimento. Então, aí, sim. a segunda pergunta que eu penso nisso, então, a altura dos bastões, aí é que eu sou novinho, tem que ter um ótimo para cada pessoa. E se Uhum. você sair desse ótimo, seguro vai dar ruim. Bem lembrado. Olha, só esse tema aí, eu me lembro que a gente fez um piloto em Rovereto uma vez, alterando os bastões, tá? Porque o pessoal estudou isso no esqui e eu ajudei eles na coleta. E aí eu me lembro que eu pedi para eles caminharem também com esses bastões alterados, né? E eram também menor ou maior do padrão ótimo que se usa, né? Que é geralmente na altura do umbigo lá, ou uma fração da estatura. E a gente viu que o pêndulo modificou, mas a gente nunca chegou a publicar esse trabalho. A gente viu que era mais otimizado quando estava nesse auto-selecionado, né, que era essa altura intermediária, tá? Mas, e realmente, dos outros eram piorados, mas a gente nunca chegou a publicar. Isso seria uma coisa interessante da gente fazer, também do ponto de vista da fisiomecânica. Um a mais. Como você tem o impacto, não, e aumenta a mobilidade dos membros superiores, a minha pergunta é,
qual seria o custo mecânico do estresse, porque tem um impacto para fazer o forward, não? Então, toda a musculatura e toda a articulação do membro superior estão baixo estresse mecânico novo que não estão quando você não tem os bastões. Minha pergunta é quanto pode fazer isso em termos de custo mecânico real de estresse em adaptações tanto crônicas como agudas. Eu entendo, assim, se sabe muito pouco, né, do que eu tenho revisado bem da literatura. Agora, tem um trabalho que é num nível de evidência baixo, porque ele é observacional, é agudo, né, que é do estudo que colocaram acelerômetros no pulso, tá, em alguns pontos dos membros superiores e viam essa distribuição de aceleração que era um proxy de impacto, digamos assim, para essas Uhum. cargas, mas isso não era crônico, né, só agudo. E a carga era alta. Inclusive, eles sugerem que se coloque absorvedores de impacto nos bastões. A partir dali surgiram umas tentativas que nunca ganhou mercado, tá? Mas surgiu alguma coisa de bastões que tinham amortecedores para reduzir esse impacto de pulso, porque poderia se trazer uma carga. Mas isso nunca foi visto depois em maiores níveis de evidência que se deveria fazer, né? Que é, por exemplo, ver epidemiologicamente usuários de vários anos de bastões se desenvolvem com maior frequência ou não, o impacto, tá? Mas é algo para se ter cuidado, sim, porque aqueles dados eram bem altos, tá? Eu não lembro quanto é que eram os valores de aceleração, mas na hora do impacto mecânico ali, as cargas eram algo em torno de 2 a 3 Gs no mínimo, né? Então era cargas altas para se ter atenção, sim. É isso, muito obrigado. Obrigado a você, Gustavo. Super interessante as questões. Que ótimo, Gustavo. Obrigada. Não vou perguntar se alguém tem mais alguma pergunta, a gente já estourou o nosso tempo. Obrigada, professora. A Luísa tá lá em cima dando aula, mas também participou hoje. E eu queria só informar que a partir da semana que vem o Lucas Liz coordena 5 reuniões, porque eu vou estar ausente, vou estar indo para o Congresso Mundial de Fisioterapia e depois eu levo um tempinho para voltar ainda. E eu volto na metade de junho. Ali o Lucas. E a partir desse, eu vou passar o cronograma para ele, e aí a gente pode se reunir, professor, para a gente organizar entre nós três uma prévia do próximo cronograma. E então eu vou tentar acompanhar à medida que eu estiver viajando, mas o Lucas fica responsável pela coordenação nessas próximas 5 semanas. Tá bem, pessoal? Muito obrigada pela reunião de hoje. Obrigada pela presença de todos. Sintam-se à vontade para participar das próximas, quem está de fora. E até mais. Até a volta.